Olá, muito bom dia a todos vocês. Eu sempre que eu vou falar aqui nas redes sociais, eu estou falando de religião, porque talvez você pode me achar chato eu estar sempre falando sobre religião, mas o tempo que se aproxima é o que é chamado na Bíblia o tempo do fim, em que estamos vivendo, pelo qual os primeiros cristãos já disse que se aproximava o tempo do fim desde os primeiros séculos. E o ponto que eu quero trazer aqui hoje para todos vocês é o seguinte: muitas muitas pessoas lêem a Bíblia, mas de uma maneira sem consideração. Por exemplo, o apóstolo Paulo deixou escrito em 1 Coríntios 4,6: apliquei essas coisas a mim, Apolo, figuradamente, por amor a vós, a não ir além do que está escrito. Tudo que alguma pessoa hoje vai buscar a respeito de religião, se verdadeiramente a pessoa quer alcançar a salvação, é através das Escrituras Sagradas. E quando nos deparamos com as Escrituras Sagradas, essas coisas é encontrada. E o que é encontrado hoje em nosso mundo, em nossa nação brasileira, é que a nação brasileira é a nação da religiosidade. E o pior, religiões erradas que foram fundadas por homens imprudentes que não têm temor a Deus, e o ponto de eles serem cada um dividido do outro e tudo não conforme as escrituras. Ou seja, as escrituras falam sobre isso, mas eles que fizeram isso não têm um verdadeiro temor às escrituras. A ponto de pessoas dizer assim: nem tudo está escrito, mas nem tudo está escrito. Isso está escrito também, que o Senhor Jesus operou muitos milagres que não foram escritos o que ele fez. Mas o ponto é, existe limite que deve ser respeitado. Paulo diz: apliquei essas coisas a mim, Apolo, por amor de vós, a não ir além do que está escrito. Significa, se você vai obedecer a Deus, deve ser através das Escrituras. Ou seja, não pode ser além do que está escrito. Então, se nem tudo está escrito, basta cada um de nós obedecer apenas o que está escrito. Porque se nem tudo está escrito e a gente não é capaz de obedecer aquilo que está escrito, aí vamos obedecer o que não está escrito, nos tornamos rebelde e prepotente. Então, o ponto é, Deus nunca deixou que alguém fosse viver enganadamente no tempo em que Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, verso 4, capítulo 2. Então, meus queridos, é isso que eu quero deixar para todos vocês. Existe hoje em nosso tempo a revelação das Escrituras Sagradas, que Jesus ele edificou uma igreja e todas as pessoas que crer nele devem se submeter ao cuidado dele, que é dado dentro da igreja, o que é chamado dentro do corpo. Se você quer ser um membro do verdadeiro evangelho, você deve se submeter às palavras de Deus e respeitar o que está escrito, que Jesus edificou uma igreja e nessa igreja ele garante a salvação para a vida eterna. Ao contrário disso, é sua decisão de continuar na igreja que os pastores edificaram
e achar que Deus está te ouvindo ou que Deus vai se submeter aos teus cuidados. Isso eu devo respeitar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Satanás enganou o mundo inteiro através de uma forte religião que foi constituída na terra, dada pelo poder de Satanás, que perseguiu os primeiros cristãos, e a partir daí ela começou a reinar na terra. E essa forte religião, ela começou a obter filhas. Por isso que hoje tem bastantes igrejas para que as pessoas enchem o seu ego do que bem quiser e viva como bem quiser. Ao ponto de as pessoas não compreenderem a palavra de Deus e os seus líderes dar a cada um o que cada um bem quer. Por exemplo, está escrito na Bíblia a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, quem prepara é o Senhor. A santa ceia que os pastores preparam não é chamada de ceia do Senhor, é chamada de santa ceia, que quem prepara é os pastores. E as pessoas comem, então isso eles dizem que é o corpo de Cristo, mas Cristo falou que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Então, um ato satânico de que para as pessoas está comendo o corpo de Cristo, mas de acordo com a Bíblia, o corpo de Cristo por eles está virando fezes, porque tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Então é assim a realidade. A ceia do Senhor, o Senhor vai cear dentro do cidadão. Apocalipse 3:20. Eis que bato a porta. Se abrir, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Assim diz a palavra de Deus. Então a ceia do Senhor, quem vai preparar é o Senhor, não é o homem que vai preparar. Porque a ceia do Senhor são as palavras que Cristo deixou escrito para que nós obedecesse e através dela vamos ter alegria, gozo e paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que não é entendido pelos homens que têm interesse de negociar as palavras do Senhor, segundo os Coríntios 2:17, hoje, por todos nós que fomos chamados de lá, de fora para dentro da igreja, podemos dizer e podemos testificar de que as palavras de Cristo, elas são espírito e são vida, porque ele deixou escrito. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de vir aqui à Terra, ele já está existindo. Por isso que existe corpo celeste e corpo terrestre. Então, o homem natural nunca vai compreender isso, mas eu devo entender de que o Evangelho de Cristo até o fim será anunciado. E devo entender de que as pessoas acostumaram com o seu ego e quer um Cristo que domina. Por isso que Satanás deu essa proposição e deu esse poder às pessoas. O falso evangelho escrito na testa e o poder na mão de dizer: eu não vou para essa igreja, porque o homem de Deus que está ensinando as palavras de Deus faz efeito no coração do homem ou da mulher que quer viver com Jesus, que acha que é certo, mas o que está escrito não é o que eu acho, nem o que alguém pode achar. O que está escrito é as palavras de Deus que deve ser respeitada e temida. Mas como alguém não quer se humilhar diante de Deus, nenhum membro da Igreja de Deus pode fazer nada a não ser dizer: a porta da graça, ela vai se fechar um dia, mas ainda está aberta para as pessoas que querem se humilhar e parar de olhar para minha cara, achar que eu estou falando as minhas palavras e acreditar que as palavras de Deus que está nas Escrituras, ela tem poder e ela não pode ser nem subtraída, nem
adicionada. Por isso que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Deus abençoe a todos.